Uma vida é pouco para criar cavalo. Lulu Junqueira que diz isso, né? É. Uma vida é muito pouco para criar cavalo. Olá, eu sou Karina Mendonça, proprietária do Aras Agrotexas, junto com meu marido, Rodrigo Rodrigo, Mendonça. proprietário da Agrotex, junto com a Karina. O Rodrigo sempre gostou de cavalo, não é um gosto familiar, ele que desenvolveu essa paixão por cavalos. Em 2012, quando nós compramos essa propriedade, foi para nossa produção de plantas, porque a gente trabalha com paisagismo. E aí nós precisávamos de uma terra que fosse fértil para que a gente pudesse conduzir nossas mudas. E como nós tínhamos essa paixão em comum, que eu também venho de uma família de origem de Minas Gerais, que gosta de animais, de cavalos, e a gente já tinha feito alguns passeios com os amigos em Budas Artes, né, com cavalo, a gente decidiu comprar um cavalo que fosse dócil para a gente passear os finais de semana. E aí o Rodrigo conheceu o Mangalarga Machador, e aí a princípio a gente começou a ter alguns animais na baia para passear mesmo, para montar. E a gente foi se apaixonando pela docilidade da raça, por a gente conseguir trazer amigos aqui e também gostarem, fazermos passeios aos finais de semana, e assim foi surgindo esse carinho. E aí o Rodrigo foi gostando cada vez mais, foi aumentando a quantidade. A história do Aras é meio parecida com a nossa história de namoro. Então, assim, a gente começou a namorar, em 2012 a gente não era casado ainda, a gente começou a namorar, aí a gente comprou a propriedade aqui, depois a gente começou a passear de cavalo, acabamos começando a comprar os animais, a fazer estrutura, foi tudo feito do zero aqui, toda a estrutura que tem hoje foi feita do zero. Então a ideia foi comprar a propriedade já pensando nisso. Para ser um lugar perto de São Paulo, né, que a gente conseguiria ir no mesmo dia e voltar se eu tivesse alguma urgência, né, a propriedade, e voltar, e a gente ter um conforto de ter uma cidade que tenha uma estrutura boa para a gente aproveitar. Aí por isso que a gente procurou a região que é uma região quente, que a gente conseguia fazer as coisas que a gente queria, né, que era curtir piscina, tal, curtir os cavalos, uma região quente e que fosse próximo de São Paulo. Pra gente não, porque às vezes uma coisa muito longe você acaba inviabilizando você ir todo final de semana, tal. A gente começou isso. E aí esse nosso sonho foi crescendo, né? A Karina de começo não entendia tanto assim, depois ela que ficou responsável por um monte de coisa, foi dividindo as obrigações, né, amor? Operacional, Operacional sim, porque acaba indo tudo administrativo. administrativo. Acaba indo tudo administrativo para ela, bem administrativo. Acaba indo para ela e eu acabo ficando mais na parte de reprodução, focando nos animais em pista, em provas. E na sequência as crianças nasceram, então eles foram criados já dentro do Aras. A nossa rotina veio se alterando. Então antigamente a gente pegava, saía sexta-feira 10 horas, 11 horas a gente despachava as coisas da empresa e vinha embora. E domingo à noite a gente ia embora. Domingo a gente sempre sai daqui 8, 9 horas da noite, chega em São Paulo 10, 11 horas. É mais ou menos a nossa... Nós somos paulistanos híbridos, porque a gente está meio aqui em Tatuí, meio lá em São Paulo. Então sexta-feira, depois do horário de escola, a gente já corre para cá, almoça na estrada. E pra gente, assim, é muito benéfico ter essa oportunidade de estar lá em São Paulo, que é o polo comercial, onde a gente toca o nosso trabalho, mas está tão próximo aqui de Tatuí, e poder conduzir as nossas crianças aqui dentro, nesse meio, nessa criação, porque o grande desafio de quem tem filho nessa faixa etária hoje em dia, né, de 5 a 12, 15 anos, é tirar as crianças da tela, né, é o grande inimigo hoje em dia virtual. Então a gente consegue aqui trazer para eles essa conexão com a natureza, consegue acalmar, desacelerar de tudo que traz ansiedade hoje em dia para as crianças, que é muito tecnológico, né? Eles já têm muito acesso a tudo isso, né? Qualquer criança hoje que você pede qualquer instrução para mexer num eletrônico mexe muito melhor do que a gente, né? Então o que a gente precisa fazer hoje em dia é justamente o oposto, né? Trazer para eles mais um momento integrado, com verde, com natureza, com pé descalço. Então isso pra gente é o que motiva demais a gente seguir nesse trabalho, e graças a Deus eles não conhecem outra realidade, eles nasceram aqui dentro, então para eles é tudo muito enraizado, eles têm muita paixão por tudo isso aqui.
A Clarinha chega, eu já perco ela de vista, ela já desce aqui, já fica do lado do pai, junto com os animais, então é uma riqueza que dinheiro não compra, ter a oportunidade de ver eles crescendo nesse meio, gostando, se conectando, então... A primeira vez que eu montei em cavalo, eu acho que foi uns 3, 4 anos. Eu gosto de vir aqui embaixo, cumprimentar as pessoas e fazer carinho nos cachorros. É um feedback diferente, porque você fica em São Paulo, você vai conhecer o quê? Você está em São Paulo, você vai num shopping, vai num... Aqui, a gente de manhã cedo vem aqui, ó, nasceu um potrinho, vamos ver como é que nasceu. A gente vai lá olhar, pô, tá com um potrinho legal, como é que a gente vai colocar o nome dele? A gente faz uma brincadeira de colocar o nome. Aí a gente vai até olhar... no carro a gente vai embora falando, escolhendo os nomes, né? Agora a gente tá entrando na letra M. Ai, como é que vai chamar com a letra M? Diz um nome engraçado, outro diz outro, e a gente vai embora... Aí tem durante o dia você, tem um cachorrinho aqui no ar, brincando, você vai e tal, aí na hora do almoço a gente vai pra piscina todo mundo, quando é o calor, quando não é, a gente faz alguma coisa junto, no final do dia terminou de ver a tropa aqui, a gente liga a luz da pista, vamos lá ver os animais que estão montando e tal, você vai conversando sobre aquilo, e depois no final da noite a gente chama às vezes os amigos, faz um jantar aqui no Aras, todo mundo, que é uma coisa que eu não teria isso, que nem... Tem meu filho chega aqui no Aras, tal, a gente monta, ele pega uma vara de pescar, vai lá no tanque com o vô dele. Chego lá, fico lá 2, 3 horas pescando lá um peixe. Eu já nasci, daí o pai já tinha esse sítio, né? Daí ele vinha pra cá pra trabalhar, daí levava eu junto. Daí eu tinha alergia a cavalo. Daí eu comecei a montar com o cavalo, com aqui, beleza. Que ela era mais mansa e tinha uma capa. Dava pra cobrir, pra eu não ter alergia de cavalo. Daí chegou uma época que tava faltando acho que 1 mês pro campeonato, que era do Rafaela. Daí eu fui, comecei a treinar muito, todo dia assim. Daí eu cheguei lá, fiquei em primeiro prêmio. Daí que eu ganhei esse campeonato, eu comecei a ir em vários. Daí todo ano eu ia na Nacional. Daí era muito legal, daí eu andava de burrinho lá. Muito top. Eu lembro que eu era muito pequenininho, né? Daí nasceu um potrinho. Daí tava na letra D de colocar o nome. Daí meu pai e minha mãe colocou Daí meu apelido é Digo, né? Daí colocou o nome de potrinho de Digo. E daí eu fiquei, tipo, todo dia eu me levava lá. Daí eu andava, me puxava aqui na pista. Daí teve outra que tem uma eguinha, se não me engano, que ela se chama França. Que ela nasceu no mesmo dia do que eu, daí eu cresci com ela, eu lembro que eu desci aquele morro ali com ela, puxando ela, dela descendo no pinote, eu caí de cara no chão, nossa, aquele dia foi bom. Daí todo mundo começou a rir de mim, foi bom, daí eu aprendi e ela começou a ficar mansa comigo. A Karina fala, o Digo é apaixonado por vô, é apaixonado pelo vô porque eles estão juntos, é uma conexão de amizade e tal. Então dentro do Aras, na parte a gente consegue. Numa área urbana você não conseguiria fazer isso, é diferente. Então assim, a gente tem muito esse, que a Karina falou, das coisas que a gente construiu dia a dia dentro do Aras, né? O Aras hoje pra gente é um ponto de equilíbrio assim, de a gente chegar às vezes de discutir e falar assim, pô, será que a gente tem que viajar tanto ou tem que curtir mais o Aras, sabe? Chegou num ponto de equilíbrio dessa reflexão, né? Porque é uma coisa que a gente curte fazer. Então a Clarinha andar de cavalo, o Digo, a gente sair um dia à noite com lua, sair para andar de cavalo, voltar, ela tendo equilíbrio agora de andar sozinho, porque eu andava puxando ela, agora ela andando sozinha, o Digo tem nas éguas que ele gosta, você vê como vai mudando a vida da gente. E a nossa mudança foi sempre para melhor, né? Hoje a gente tem mais ou menos aqui no Aras em torno de 1000 animais, mais ou menos. Então quase todo dia tem nascimento, né? Então nasce 220, 230 potros por ano. Então tem sempre aí as épocas do ano que a gente, nasceu um, nasceu outro. Vamos olhar, vamos ver. E quem ajuda muito a gente é a família da Cá, que acompanha muito a gente, que eu acho bem legal. Eles vêm sempre junto com a gente, bate papo, vô, avó, porque assim, é um convívio diferente, né? Quando você cresce junto com o vô e com a avó, né? Com a experiência deles,
junto aqui, junto com a gente, o pai da Karina monta também com a gente, sai para passear de cavalo, a Karina mesmo monta. Então assim, essa é uma parte que a gente gosta, né, mãe? Eu acho que eles ensinam a estar no momento presente, né? Porque o que eu venho dizendo, o grande desafio hoje em dia com as crianças é controlar essa ansiedade, essa necessidade de estar sempre no futuro e muito acelerado. Então você está ali montado, você está no momento presente, você está tomando um ar, você está concentrado na rédea, na direção. Então eu acho que isso traz muito para eles essa presença de estar ali, de estar junto, de estar concentrado no que está fazendo. O Rodrigo é muito presente em todas as etapas do Aras. Então, desde a escolha do cruzamento, ali com os veterinários, ao nascimento, a escolha de nomes, a definir qual vai ser de pista, qual não vai ser, e na parte do pessoal, com os funcionários, né? Então, eu vejo muito assim, o Aras Agrotex como uma grande família. A gente tem um carinho com os funcionários que trabalham aqui, como se fossem, assim, pessoas mesmo da nossa família. O Gu tá ali com a minha filha, traz um cachorrinho para ela, o Leandro, quando eles vêm, já saem correndo para abraçar. Então é um convívio muito próximo, assim, e aí você consegue ser uma mente mestra para mostrar para os seus colaboradores, para a tua equipe, o quanto é importante acreditar naquilo, ter forças naquilo, em todos os momentos, né? Então, como tudo na vida, tem momentos que você está bem, tem momentos que você está na fase do aprendizado, né? E aí você está presente, mostrar para a equipe, olha, momento de reflexão, vamos aprender com isso, vamos juntos nesse caminho, né? Porque é muito fácil estar todo mundo se abraçando no auge, mas em momentos de dificuldades também exige que você tenha presença, que você esteja ali com a equipe apoiando. Então, ao meu ver, é muito disso, sabe? E também a parte da gente estar apoiando no sentido da família estar presente. Então, lógico, nem a todo momento eu estou ali do lado dele, mas ele sabe que eu estou por aqui. Então, ele está com a cabeça tranquila para focar no que ele precisa fazer, né? Então, venho, deixo, trago um bolo, cumprimento, dou uma voltinha com as crianças. Então, o fato dele conseguir estar presente, para mim, é que faz toda a diferença. Eu acho que não só no Aras, mas em tudo que eles propõem a fazer. O Rodrigo é muito presente e isso realmente faz a diferença. Eu acho que tudo que você coloca teu foco, tua energia, expande. Pra mim é assim, ó, o segredo do sucesso do Aras, como tudo que a gente faz, é bem próximo do que a Karina falou, mas assim, trabalhe com coisas boas. Assim, é difícil falar isso assim, porque vocês estão, a gente está conversando uma coisa, porque assim, o que acontece, você vai fazer a reprodução, faça o negócio certo, invista um pouco mais, faça o negócio correto, invista nos seus animais certinho, desde da potra, desde o potro, desde o que você está produzindo, desde o cruzamento, tente fazer o melhor possível. Se você fizer um animal, eu sempre falo, os caras falam assim, mas tem uma genética, às vezes, dentro do ar, essa genética deu um bicho mais ou menos, mas foi muito vendável, vendeu muito bem. Falei, pessoal, é o seguinte, eu quero uma outra coisa. Eu quero uma coisa que, assim, eu quero criar uma coisa que sirva muito para mim, que seja muito desejada para mim. Se eu vender uma coisa que for desejada para mim, para as outras pessoas vão ser desejadas também. Então, assim, isso vai dar alegria para as pessoas, porque eu sei o que eu estou criando, como eu estou fazendo. Então, assim, o que eu procuro aqui? Melhorar sempre a genética de marcha. Então, ter um cavalo cômodo de sela. É isso que a gente procurou desde o começo. Foi o que a gente falou, a gente vinha passear, o que você queria? Um cavalo cômodo de sela. Um cavalo com índole bom e cômodo de sela. Você tem um cavalo com índole bom, cômodo de sela, é muito legal você vender isso. Porque assim, qualquer a pessoa que compra isso, ela vai ter alegria. Mesmo que o cavalo não for um cavalo de pista, você montou nele e falou, puto, o cavalo me deu alegria. O cavalo é bom, o cavalo tem índole boa, tem sela boa. Então assim, você tem sempre isso. E para chegar nesse ponto, você tem um monte de coisa para trás, você tem que fazer bem feito. Se você não fizer bem feito, então você tem uma égua boa. Tá bom, passou 4 anos, eu tive um filho. E aí? O Aras não foi para frente. Você tem que fazer as coisas boas. Então você tem uma égua boa, faz 10 filhos dela. Usa tudo que você tem de recurso, cuida dos filhos dela. Tem uns animais que dão... Aí você fez 4, 5, 6, 7 éguas boas no ano. Pô, fiz. Mas e aí? Como é que foi o trabalho lá? Quem tá lá de fora não tá vendo.
Muitas horas eu vou, tenho uma égua boa, falo, e as irmãs, não, nunca mais deu, nunca mais foi. Então assim, não investiu, não foi, você sempre tem que investir no que você... Isso aqui é o melhor eu vou tentar sempre evoluir. Eu vou evoluindo com o melhor, você vai ter sempre uma criação que está em evolução. O cavalo é muito rápido, ele está uma transformação hoje a todo vapor, porque ele com tanto o clone, quanto o X, quanto mesmo a transferência embrionária, né, que você tem hoje, ela está muito acelerada. Então assim, hoje a palheta congelada, então assim, o cavalo é muito rápido, então você tem que estar muito presente, porque ele já está mudando, você está acompanhando. Você está vendo as matrizes que vão melhor, as matrizes que não vão, as matrizes que estão indo, e esse trabalho tem que ser bem feito. Se esse trabalho não for bem feito, o resto para trás já fica comprometido. O que o cavalo representa para mim? O cavalo representa alegria. Esse é o principal sentimento que eu tenho. Quando eu olho o cavalo, eu estou alegre. E assim, eu sempre, às vezes na dificuldade que a gente passa no dia a dia, né? E então assim, a gente às vezes fica meio chateado, aí eu paro, penso, puta, por que estou bem de saúde, está tudo acontecendo. Chego lá, vejo um cavalo maravilhoso andando, as coisas acontecendo, isso já me realiza. Então isso para mim é alegria. Esse é um sentimento que me motiva a trabalhar, me motiva a cuidar, me motiva a me esforçar para ter uma criação boa, ter um aras que a minha família consiga vir, para mim conseguir manter isso tudo. Para mim traz uma sensação de prosperidade, sabe? De você ver um trabalho crescendo, ganhando forma, você chegar e ver novos potrinhos nascendo, você ter o privilégio de ter seus filhos muito conectados a isso, sabe? É um sentimento assim de prosperidade. Eu falo, quando a gente passa ali a porteira e já sente aquele cheirinho assim de animal, isso dá uma sensação assim tão boa, uma sensação de trabalho sendo realizado. Então, quando a gente sai para passear e ver nossos filhos ali, felizes com aquilo, sorrindo, dá um sentimento assim de pureza, de conexão com Deus, assim, sabe? De estar mais pertinho ali de tudo que a gente idealizou. Então é um privilégio mesmo, até quando a gente traz amigos e a gente mostra, conecta junto com eles nesse sentido, todos falam, puxa vida, isso aqui é uma riqueza realmente que vocês construíram, de coisas simples e de coisas que vocês conseguem proporcionar, que é muito difícil. Então é um sentimento de prosperidade diante desse privilégio de poder ter essa conexão assim com a natureza. O cavalo tem uma coisa diferente, né? Que poucas coisas têm. E poucas pessoas têm essa visão. O cavalo é assim. Você comprou uma Ferrari, vai ser uma Ferrari a vida inteira. O cavalo, às vezes você comprou uma Ferrari e você não soube aproveitar essa Ferrari direito, ela vira, sei lá, um Fusca. E ao mesmo tempo, às vezes, nasce um Fusca na sua casa, que você olha e fala, nossa, nasceu um Fusca e ele vira uma Ferrari. Então assim, esse é o cavalo, é o mundo da magia. Um cruzamento, nasceu uma sementinha, com aquela sementinha... Muito desafiador, né? Um desafiador. Então assim, aí ela nasceu, você fala, não, isso aqui é o supra-sumo. Aí tem o 20º lá, que tá lá quietinho, daqui a pouco ele aparece e fala, eu tô aqui, ó. Aí você olha e fala, nossa, como é que eu criei um cavalo tão bom? Aí você faz na cabeça, essa é a vida. E se você parar para pensar, o cavalo é muito parecido com o mercado de ações, né? Então você tem um cavalo muito valioso, mas se você não realiza, aquilo é só um número. Então o grande desafio é saber que horas você vai realizar. Vale a pena você realizar e fazer concorrência, ou vale a pena você realizar uma parte e expandir? Então é um desafio muito grande, assim. Não é fácil ter essa inteligência administrativa, emocional. E tenho certeza que meu marido tem grande sucesso, porque ele sabe muito bem controlar essa gestão, eu acho que ele conseguiu transformar o Agrotexas numa grande grife, justamente por ele saber controlar essa gestão desse desafio aí, de saber o momento de realizar ou não, para poder expandir. A criação é assim, né? Você só cria bem quando você tem éguas boas. As grandes matrizes, os grandes garanhões, eles são desejados em toda a raça. Pode ser qualquer raça de cavalo, porque assim, eles são os animais que agregam mais valores
e são os animais mais desejados. Mas se você começar a denegrir isso, você tem um polo que você acaba diminuindo a parte de genética reprodutiva, porque você acabou as grandes fêmeas que você produziu, aí você fala, não, vou produzir outra. Não vai, não é tão fácil assim. É o que eu falei, às vezes você vai fazer uma coisa, o trabalho é o dia a dia. Aí quando você terminou de realizar esse trabalho, fala, meu, eu tive um presente, Deus me deu um presente, que deu um animal diferente. Esse animal diferente, ele tem que ter a sementinha, ele tem que, se você visar só financeiramente ele, aí você acaba acabando com um projeto de criação. Você só foi lá e visou ele financeiramente, tá bom, financeiramente ele te realizou, mas lógico, às vezes você precisa manter o ar, manter as coisas, tudo bem, mas tente sempre pegar e prosperar, porque o que você está vendendo também quer ter um negócio bom, um negócio tem que andar. Então assim, quanto mais você tiver essa visão de fazer um produto melhor, é o melhor para o Aras, é o melhor para a sua criação, é o que vai dar mais futuro. Hoje a gente tem mais facilidade para fazer isso, né? Por causa do Wix, por causa do negócio. Então você pega uma égua, faz mais um trabalho focado no Wix, tem uns embriões guardados, tal. Só que assim, sempre é um desafio, porque que nem eu volto lá e falo, tá bom, eu quero ter 10 filhos dessa égua nesse ano, então você tem que parar as outras éguas todas, segurar para essas, porque tudo dentro do Aras tem que ser muito bem feito. Se você levar meia boca, faz de todas, quando chegar no final, o resultado é diferente. Eu diria para eles tocarem com amor, porque foi assim que começou, foi inspirado na minha gestação que o Rodrigo comprou o primeiro embrião que deu uma égua tão de sucesso pra gente, que é a Alteza. Então eu acho tudo que você faz colocando foco, energia, disposição e amor, não tem como dar errado. E assim, eu fico muito segura de saber que isso eles vão ter dentro deles, porque eles foram criados dentro disso, está muito enraizado dentro deles. Então, eu diria que antes de qualquer decisão racional, qualquer decisão financeira, para eles colocarem primeiro a emoção na frente, pensar na história, pensar em quem eles são, de onde eles vieram, e aí não terão dúvidas de que caminho seguir. Você sabe que esses dias eu fiquei surpreso, né? Com o Digo, né? Com meu filho. Eu parei numa fazenda no alto assim. Falei, Digão, tá vendo essa fazenda aí? Essa fazenda é do pai, ó. Daqui a pouco você toca essa fazenda. Ele olhou e falou assim, pai, mas temos 4 irmãos, qual é a parte que vai ficar pra mim, hein? Aí eu olhei pra ele e falei, Digão, quer saber de uma coisa? Vamos trabalhar junto e comprar outra, que a gente compra outra fazenda e a gente toca. Esse é o legado que eu quero pra eles. Sejam fortes, tocam as coisas de vocês. A gente deu o pontapé inicial, agora é com vocês. Vocês têm que pegar isso que nem a mãe de vocês falou, com gosto, com amor, e tocar pra frente. Então assim, a gente, o caminho já foi andado. A gente estava aqui um tempo antes falando de uma compra de uma fazenda que eu fui, que era de uns herdeiros, tal, que eles acabaram vendendo. Tomara que vocês nunca cheguem a esse ponto, que vocês toquem daqui pra frente. Esse é o meu legado para vocês hoje.